Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos agora ciências. Se você pegar o seu livro integrado e abrir nas páginas 312 e 313, nós estaremos estudando sobre o corpo humano, sobre o que forma esse corpo humano, que são as células, e também vamos estudar um pouco sobre o sistema locomotor. O nosso corpo humano, além de estar bem prático no livro, eu trouxe ainda aqui umas imagens para vocês. O nosso corpo humano, ele é formado por células. É a menor parte, a menor unidade em um ser vivo é a célula. Digamos assim, a parte menor que existe em um ser humano ou num ser vivo é justamente as células, certo? Algumas delas só podem ser vistas através de um microscópio. As células, elas têm várias formas, vários tamanhos, tá certo? E essas células, para que elas não morram, elas precisam de nutrientes, certo? E oxigênio, tá certo? Para que elas estejam sempre fortes. Eu até coloquei aqui um desenho e já coloquei aqui as partes que compõem a célula. A célula, eu peguei esse formato assim, só como exemplo, mas elas podem ser retangulares, achatadas ou redondas. Então, vai depender, claro, do nosso sistema. Então, aqui no meio, eu coloquei um N, mas não dá para ver. É chamado de núcleo, o núcleo da célula. Essa parte aqui, do meiozinho aqui, central. Temos o citoplasma, que é essa parte aqui. Ela é meio gelatinosa. O citoplasma, eu coloquei até um C. Citoplasma. E fora nós temos o que chamamos de membrana plasmática. É a parte que circula a célula, protege a célula. E essas bolinhas que tem aqui localizadas no citoplasma, nós chamaremos, pelo menos é conhecida cientificamente como organelas. Organelas, tá certo? Eu vou dar um exemplo bem prático de uma célula. Se você pegar um ovo e cozinhá-lo, botar no fogo, ferveu, tudinho tem aquele tempo de uns 5 ou 7 minutos. Quando você vai descascá-lo, observe que uma pelezinha, ela circula o ovo cozido. Não é isso? Uma pelezinha. Aquilo ali é uma membrana, certo? O citoplasma é a parte branca, que a gente chama de clara. E o núcleo é a gema. Nós podemos entender dessa maneira o que é uma célula, tá certo? Só para a gente ter uma ilustração, só para que a gente possa entender melhor. Então, a célula é a menor unidade, não é? Ela é super pequenininha. No nosso organismo há milhões de células de variados tipos e tamanhos, tá certo? O nosso corpo é formado por unidades vivas chamadas células, que são a menor parte de um ser vivo, com função e forma definidas. Ela vem para formar tecidos. E cada tecido que é formado por um tipo de célula e a célula com seu formato. Tecido nervoso, tecido epitelial, que é o tecido que forma a pele, certo? E assim por diante. Quando as células se juntam, elas formam os tecidos. As células, vejam bem, as células formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, formam os órgãos. Estão aqui. E os órgãos formam os sistemas.
sistemas digestório, circulatório, locomotor e assim por diante. Você sabia que os ossos também possuem células? E os sistemas formam o organismo completo. Aí eu ainda coloquei aqui uma observação bem importante que vocês vão ver na página 313. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Vou tentar colocar aqui o mais próximo possível. Que diz assim: no núcleo da célula está o DNA. E o que é o DNA? É o material genético que contém informações sobre nossas características, que serão transmitidas aos nossos descendentes. Tá certo? No núcleo da célula é que está presente o DNA. E esse DNA, ele contém as nossas características. As características vão ser transmitidas para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. Na página 312 tem algumas perguntas aqui que vocês poderão responder no caderno. Que órgão está representado sozinho na imagem acima? Nessa imagem aqui, esse órgão aqui. Esse órgão aqui, certo? Isso é o estômago. Estômago. Aí pergunta, qual é a função dele? Fazer a digestão, não é? Quebrar os nossos alimentos, que se chegam ali em pedaços ainda grandes, ele vai triturar através do ácido gástrico. Depois vem outra pergunta. Você conhece outros órgãos do sistema digestório? Sim, você pode não ter visto, mas você sabe que existe fígado, não é? Vesícula, pâncreas, tudo faz parte do sistema digestório, entendeu? Os próprios intestinos. E órgãos de outros sistemas. Por exemplo, você não pode não ter visto pessoalmente, mas sabe que você conhece o coração, pulmões, não é? E rins são outros órgãos de outros sistemas, sistema urinário, sistema cardiovascular e respiratório, não é isso? Esses órgãos trabalham separadamente no organismo. Alguns sim, outros não. Por exemplo, sempre Deus, quando nos criou tão perfeito que fez um órgão trabalhar junto com outros, tá certo? Um dependendo do outro. Vamos agora ver um pouco sobre o sistema locomotor. O sistema locomotor, ele é formado pelos ossos, tá aqui, por ossos, sistema locomotor por músculos e por articulações, tá certo? Os ossos, eles são duros e resistentes. Por exemplo, o crânio, a nossa cabeça, o vulgo coco, né? A nossa cabeça, às vezes as pessoas dizem, fulano tem a cabeça dura, mas não é nesse sentido de que é duro porque é resistente, não. É duro porque não quer entender certas coisas. Então, o crânio protege todo o encéfalo, quer dizer, toda a área onde se localiza o cérebro, certo? Temos também as costelas. As costelas, elas protegem o coração e os pulmões, tá certo? E a coluna vertebral, ela é formada por vértebras. As costelas protegem o coração e os pulmões. Vejam bem, Deus faz tudo perfeito e criou cada coisa em seu devido lugar, não é? O crânio vai proteger o cérebro, não é? Toda essa área interna da nossa cabeça. As costelas vão proteger os pulmões, o coração e os pulmões. E a coluna vertebral, ela é formada por vários anéis
conjunto de ossos em forma de anéis de argolas, não é? Que são chamadas essas argolas, esses ossos, de vértebras. Mas o nosso sistema locomotor também possui cartilagem, articulações e tendões. As cartilagens são flexíveis, elas são resistentes, mas elas são flexíveis. Por exemplo, nas nossas orelhas, elas não existem ossos, mas existem cartilagens. Mas nada é pendurado nem balançando, é tudo seguro no lugar, porque Deus faz tudo perfeito, não é verdade? Articulações é o encontro, não é? São os pontos onde os ossos se encontram. Por exemplo, joelhos, cotovelos, esse movimento que dá movimento, tornozelo, não é? O próprio pescoço, os braços, o ombro. Tá entendendo? Então, isso são articulações, joelho. E os tendões, que talvez muita gente nem saiba disso, mas os tendões, eles ligam os ossos aos músculos. O que faz a ligação entre ossos e músculos são os tendões, tá certo? As cartilagens são flexíveis, são aquelas que formam as orelhas, uma parte do nariz, não é? Articulações são os pontos onde os ossos se encontram, joelhos, cotovelos, etc. E os tendões ligam os ossos aos músculos, tá certo? O sistema locomotor é formado por ossos, músculos e articulações, tá bom? Eu passei uma tarefa para vocês que eu vou mandar através de uma foto. Eu não quero que respondam nada no livro ainda, tá certo? Vocês vão responder no caderno de vocês as questões que eu passei escrita e eu vou mandar a foto para vocês dessa tarefa, tá bom? Caso haja dúvidas daquilo que foi explicado nesse vídeo passado para vocês, vocês me mandam no privado como sempre. E eu estou pronta para tirar qualquer dúvida, estou inteiro dispor de vocês. Obrigada, fiquem em casa, continuem se cuidando, tá certo? Beijo em seus corações.